Olá, amados, magnífico dia, paz, amor, fidelidade, serenidade e tudo de melhor que nós possamos ser e fazer na presença daquele que nos ama, que nos amou primeiro e nos capacita a sermos melhor que ontem e fazermos o nosso melhor na presença dele. Amados, no capítulo de ontem a gente presenciou, o chamado de Pedro até a casa de um povo considerado gentio. E muita gente me perguntou qual a diferença do povo gentio para o povo judeu. Então vamos começar esclarecendo isso. Naquela época, quem não era judeu era considerado gentio, porque não era da Judéia, não era da Galileia, não era daquela região. Então, basicamente, eles eram chamados gentios por não terem nascido naquele clã, por serem estrangeiros, por morarem nas redondezas e em outros lugares. Consequentemente, os gentios também eram conhecidos por pagãos, e o que vem a ser pessoas pagãs. Eu conheci esse termo na minha infância e adolescência, porque na minha educação me foi passado que quem não era batizado era pagão. E hoje, conhecendo o sentido da palavra pagão na íntegra, significa aquele que não conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece as Escrituras, os mandamentos, aquele que não conhece o sacrifício de Jesus, ele é considerado uma pessoa pagã, ou gentio, também como descrito naquela época dos judeus. Quem não era judeu era gentio, e muitas vezes deles pagãos, porque não conhecia Cristo. Depois de Cristo, esse termo gentio meio que foi deixado de lado, porque ao sacrifício de Jesus ser realizado, todos nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, ou seja, Jesus veio para acabar com a separação que tinha entre judeus e o restante do mundo, porque a palavra também diz que o povo judeu foi o povo escolhido por Deus. E quando Jesus veio, uniu-se todos os cristãos, Depois do sacrifício dele, nós nos tornamos novas criaturas. Pelo sangue de Cristo, todos nós fomos remidos dos nossos pecados. E a partir de hoje a gente continua falando sobre isso. E a dúvida que vocês tiverem, vocês deixam aqui em box que eu trago para vocês. Vamos dar início à nossa leitura de Atos, capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Pedro então começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. "Eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol que descia do céu preso pelas 4 pontas e vinha até o lugar onde eu estava. Olhei dentro dele e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves dos céus. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo algum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz dos céus falou pela segunda vez: Não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa em que eu estava hospedada. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles.
Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós, quando oremos no Senhor Jesus Cristo, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que podia me opor a Deus? Quando eles ouviram isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então, Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Aos que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. A gente estudou aqui capítulos atrás sobre o exemplo que foi Estevão, né? Que quando foi chamado lá pelos mestres da lei, por aqueles que se consideravam sábios, por aqueles judeus que não aceitavam Cristo, né? Pela mão deles, Cristo foi assassinado, por eles acreditarem apenas na lei de Moisés, ignorando todo o resto. Então, quando Estevão foi lá, né, levado pelo Espírito Santo para falar com eles, eles se indignaram e assassinaram Estevão a pedradas. E com isso, boa parte da igreja primitiva se dispersou. Muitas pessoas ficaram com medo, assustadas, já pensando que poderia acontecer o mesmo com eles, o mesmo que aconteceu com Estevão, e foram cada um para o seu lado. Cada um foi pregar da forma que entendia sobre Jesus nas cidades vizinhas. Bom dia, minha amada. A paz e o amor esteja com você. Eu li a primeira parte aqui do nosso estudo, dei uma paradinha aqui. A gente continua falando um pouco sobre o capítulo de ontem, sobre a ida de Pedro lá para casa daquela família gentia. Muitas pessoas me perguntaram o significado de gentio, o que significa gentio. Eu dei uma explicação no início para responder a pergunta do pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida aí também, continue mandando as perguntas aqui no direct e eu vou respondendo. Gentio nada mais significa do que aquelas pessoas que não eram judeus. Não eram judeus, eram estrangeiros, eram de outra parte do mundo, do lugar lá, então eram conhecidos como gentios. Em contrapartida também, conhecido como pagãos. As pessoas pagãs eram aquelas pessoas que não tinham a doutrina de Cristo, não conheciam a Deus e assim acreditavam em outras culturas, então eram considerados pagãos. Depois do sacrifício de Cristo, Cristo acabou com isso, né? Todos aqueles que conhecem e aceitam Jesus como seu único Salvador tornaram-se cristãos e acabou esse negócio de gentio. Era usado mais naquela época. E o capítulo de hoje a gente está falando um pouco mais sobre o que aconteceu ontem, porque quando Pedro voltou para a localidade dele, muitos não entendiam o que tinha acontecido, por que ele foi para a casa de um gentio, por que ele comeu lá, porque segundo a lei judaica, tinha essa separação, né? Judeus só podia se relacionar com judeus, não podiam se relacionar com gentios. E Pedro estava explicando que teve uma visão, que o Espírito Santo batizou os gentios na frente dele, demonstrando que Deus não faz acepção de pessoas e que o Evangelho é para todos aqueles que creem. Então, vamos continuar agora. Já fiz um breve resumo do que a gente estudou até aqui. E agora a gente inicia de novo no versículo 20. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram à Etióquia e começaram a falar também aos gregos,
contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. O que antes era pregado só para judeus, né? Os gentios, meios que eram excluídos por não serem judeus. Depois do episódio de Pedro lá na casa do centurião, isso acabou, né? Então o evangelho agora é pregado para gentios e judeus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé à Etióquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Etióquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém à Etióquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobrevia a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando oferta aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Esse capítulo 29 meio que lembra, né, o que está acontecendo lá no sul, não a tragédia em si, mas a união das pessoas. Se bem que aqui o Espírito Santo avisou, né, por meio de um homem chamado Ágabo, né, e ele avisou que sobreviria uma grande fome sobre o povo romano, sobre o mundo romano, que aconteceria no reinado de Cláudio. Então, os discípulos lá, cada um segundo as suas posses, cada um segundo o que podia doar e ajudar, eles se reuniram para ajudar o próximo. As doações foram enviadas pelos presbíteros Barnabé e Saulo. O que a gente vê, que a gente tira para nós, várias lições para variar, o coração já começa a explodir aqui, é que a união sempre esteve presente. É com a união que a gente cresce de fato em qualquer aspecto da vida. Se a gente, em um só, em uma única unidade, a gente não consegue fazer muito, né? É o que a gente costuma falar, sozinho a gente até chega, mas com a ajuda do outro a gente chega mais rápido, né? E o próprio Jesus nos manda, a própria palavra em si, mesmo antes de Jesus, né? Amar teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então é a união, sabe? A gente olha para a nossa atualidade, eu sempre vou me espelhar nisso. Eu sempre vou estudar a palavra e sempre vou trazer para o hoje, porque é hoje que a gente precisa dela. A orientação que ela traz, o crescimento que ela traz, a gente precisa enxergar, a gente precisa praticar, para que a gente não caia, para que a gente não se desvie do caminho de Deus, para que a gente não sofra igual a gente vê pessoas hoje sendo usadas como massa de manobras. Ontem eu vi um vídeo de adolescentes protestando lá em São Paulo porque não aceitam a doutrina da escola militar. O governador de lá chama-se Tarcísio. Ele está fazendo um excelente trabalho lá. O que essas crianças não aprenderam em casa, eles vão aprender na escola. Claro que, como a gente sempre fala, eu falo isso para minha filha direto: filha, aprende com a mamãe, aprende com o papai, porque a vida lá fora vai te ensinar e com certeza não vai ser com o mesmo amor. Então ontem eu vi adolescentes apanhando da polícia e merecidamente, tá?
É o que eu falo. Eu li um versículo hoje no livro de Provérbios que, que diz que os filhos sábios, né, exultam seus pais. E a reflexão que eu tirei, que eu deixei até lá no nosso grupo, Rose, foi que nós, como filhos, devemos honrar nossos pais, não só nos cuidados, né? Não só em cuidar quando eles ficarem velhinhos, mas honrar de todas as formas. Agora nós somos adultos, agora nós entendemos que muitos ensinamentos que nossos pais nos deram não condiz com os dias de hoje, mas nós somos despertos, então a gente ressignifica, a gente se aperfeiçoa, a gente joga fora ensinamentos que não nos servem mais e a gente agrega novos ensinamentos, novos conhecimentos, nova sabedoria para a gente crescer e continuar honrando os nossos pais como Deus nos ordenou. E nós, como filhos, né, que hoje nós somos pais, ao contrário, enquanto os filhos nós temos que honrar nosso pai e nos aperfeiçoarmos para sermos cada vez melhor. E o que eu deixo para reflexão, que hoje nós somos pais, então nós temos que nos aperfeiçoar mais ainda, estarmos atentos ao que a gente deixa o nosso filho aprender, o que nós estamos nos aperfeiçoando para treinar nossos filhos da melhor forma, para amanhã a gente não ver as nossas sementes apanhando na rua por falta de conhecimento. Eles se unem com uma pessoa de má índole que literalmente liquifica o aprendizado das crianças em casa e coloca uma doutrina errada. Esses adolescentes que não são mais crianças, tem pessoas ali de 16, 17, 18 até 20 e alguns anos, eles estão idolatrando ideologias que não são aceitáveis. Eles estão idolatrando e exaltando assassinos, pessoas preconceituosas, os anticristos, que né, anticristo a palavra já diz, eles são antes Jesus, eles batem de frente, eles não acreditam na doutrina da palavra. Então esses jovens estão sendo manipulados a serem pessoas ruins. Então, coitada dos pais, a própria palavra disse lá no livro de Provérbios que exultados são os pais de filhos sábios. E coitado desses pais que, assim como o país inteiro viu ontem, seus filhos apanhando por estarem defendendo o que é bom, quer dizer, eles estão indo contra o que é bom. Porque a escola militar, ela te educa para ser um humano autossuficiente. Eles te ensinam a você viver do teu sustento, a você respeitar não só a Constituição brasileira, mas a palavra de Deus, respeitar seus pais, respeitar os mais velhos. Enfim, gente, é uma doutrina que não é do jeito que eles pensam. Em contrapartida, já está se levantando um outro grupo que não tem nada a ver com a briga de ontem. Já estão falando que são pró-negros. Ou seja, esse desgoverno, como a gente chama, está alienando os jovens. O nosso país, ele está uma confusão. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas determinados crimes não estão sendo punidos. Eu ouvi dizer que, tipo assim, o cara foi pego em flagrante por pedofilia. Foi atuado, foi escutado, lá pegaram o depoimento e libertaram porque não pode prender mais. Como assim? O que esse país vai se tornar? Desde quando um crime tão sério não é mais crime? Misericórdia, o que estão fazendo do nosso país? Sabe? Em contrapartida, vamos empurrar a goela abaixo, aquela PL lá, para taxar tudo que é aplicativo que você usa na internet. Ou seja, o país está falido. No antigo governo da Dilma, ela queria ensacar vento. Não sei se vocês lembram. O de hoje, se puder cobrar pelo ar que a gente respira, ele vai cobrar, porque ele consumiu todo o dinheiro do país e agora não tem mais. E as coisas só vão piorar, porque o povo não vai aceitar esse tipo de situação.
São jovens mal doutrinados sendo encaminhados para caminhos horríveis, onde a gente sabe que isso vai acabar em morte. São criminosos não sendo penalizados por seus crimes. O que isso vai acarretar? Daqui a pouco, pais de família estão se tornando guardiões de suas famílias, exercendo o que a lei não faz. Deus o livre guarde, fazem mal para a filha de alguém. O pai vai ficar satisfeito, vai ficar feliz, conformado com essa situação? Não! O que o nosso país está se tornando, gente? O que esse desgoverno está fazendo? Daqui a pouco as pessoas vão se revoltar, porque boa parte dos salários que elas batalham tanto para receber vai para os impostos do governo. E a cada dia nascendo um imposto novo. Daqui a pouco, nós, vamos trabalhar para sustentar o desgoverno. Daqui um pouco, ninguém mais vai querer trabalhar. Nós vamos voltar a viver como os antigos que plantavam para comer. Olha o rumo que uns chamam de Brazuela, Estamos virando uma Venezuela. Estamos, de fato, vivendo no comunismo. Porque o presidente mesmo declarou que ele pegou a narrativa perfeita, repetiu aquela mentira, repetiu até a mentira virar verdade, e agora ele aplica o golpe que ele quiser. Dói, é revoltante, mas acima de qualquer coisa, fica aqui, que se o povo não se unir e não tirar o desgoverno do ar, realmente, o país que a gente conheceu um dia, que já não existe mais, não voltará a ser visto. Armas biológicas são criadas dia após dia. Assassinatos em massa estão sendo cometidos porque eles não nos contam. O governo privatizou a Globo e lá só passa notícias lindas sobre o desgoverno. É o melhor governo que o Brasil já teve, segundo a Rede Globo. Como assim? O povo está morrendo de fome por aí. No Sul, são milhares e milhares de corpos empilhados sendo escondidos da sociedade. Enquanto a Globo fala que foram 300, 400, o povo lá no Sul já está contando 200 mil, 250 mil. E aí? A gente vai ficar sentado olhando isso tudo acontecer? Lá no Twitter, ontem, pelo terceiro dia, tentaram de novo colocar a tal da PL que quer taxar os aplicativos online. E o povo vai lá jogando as hashtags lá para impedir. Mais uma vez, o povo conseguiu. Só que o governo é uma piada, é uma vergonha. Eu nunca vi isso. Eles pegam a mesma PL e trocam o nome. É como se o povo fosse idiota. O povo acordou e o desgoverno ainda está vivendo naquela época que vivia-se de narrativas. Por que eles querem acabar com a internet de fato? Porque a internet traz informação, traz conhecimento. O povo está entendendo que o governo não está aqui para ajudar. Nós é que estamos aqui para sustentar o governo. Então o povo está despertando e não aceita mais isso. Por que o pobre dos irmãos lá do Nordeste é culpado até hoje por ter eleito esse desgoverno? Quando na realidade ele não foi eleito por ninguém. Quer dizer, ele foi eleito pelo STF. O golpe no Brasil foi dado quando tiraram ele da cadeia. A verdade é essa. Se você acredita no Lula, você precisa estudar, tá? O conhecimento, ele abre portas. A palavra do Senhor diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então tá na hora de você tirar essa trave da tua vista e enxergar o que está acontecendo no teu país. Ou daqui a pouco, literalmente, vai estar todo mundo catando o que comer no lixo, porque não vai ter mais nada. Não sei se vocês sabem o que aconteceu lá na Venezuela e o que acontece até hoje. Até hoje não, porque eles conseguiram se livrar. Eu preciso estudar mais para poder falar da Venezuela com propriedade.
Mas aonde o comunismo passa é só miséria, é só derrota. Alguns brincam que abriram as portas do inferno e liberaram os demônios. A gente está começando a ver isso aqui. Então, busquem conhecimento, busquem informação, porque a informação liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. Então a gente precisa querer, a gente precisa se interessar de saber o que está acontecendo com o país da gente. E pedir a Deus o direcionamento, que o povo se una, que esse desgoverno caia, que vá lá pro quinto dos infernos de onde ele veio e deixe o povo brasileiro em paz. Nosso povo é um povo muito sofrido, o nosso povo é um povo que batalhou a vida inteira para ter um pouco de dignidade hoje. Eu olho para trás e eu escuto minha mãe falando de quando a minha avó era ativa. Minha avó hoje é um bebê. Vira e mexe, eu falo dela para vocês aqui, que ela tá só esperando o Senhor chamar ela. Mas antigamente, quando a minha avó era ativa, junto com meu falecido avô, da parte da minha mãe, eles levantavam de madrugada para plantar mandioca, ir para casa de farinha. Sabe, era da terra que eles tiravam sustento e naquela época não tinha dinheiro. Eles trocavam o que eles tinham. Não tinha farinha, ia lá, trocava por mel, trocava por feijão, fava, enfim. E o povo não morria de fome. Não tinha tanto conhecimento como hoje, mas de fome eles não morriam. Não tinham tantas doenças como tem hoje. Eu vi um vídeo, eu estudo muito, eu busco muito. Então eu tenho muita informação. Ontem eu vi, eu até salvei lá no Twitter, compartilhei no Twitter e salvei também. Uma médica falando sobre a dengue. Ela falando, olha, não tem cura para esse vírus. Quem toma vacina pensando que vai se curar, pode até morrer. Porque o corpo já está debilitado, já está fraco. Aí você vai lá e coloca um vírus supostamente inativo, que é o que o governo fala, que hoje em dia a gente sabe que as vacinas viraram uma fábrica de doenças. O que ela recomenda? Beba água. Tá com dor de cabeça? Toma até um paracetamol para dor. Tá com febre? Toma antipirona. Mas beba água. É o que eu mais falo pra minha filha aqui. Água é vida. Filha, água é vida. Água, alimentos naturais, frutas, legumes, verduras. Gente, a saúde está naquilo que Deus deixou. Não se iludam, tá? Depois de que certos malignos se levantaram com o sentido de acabar mesmo com a população, estava me lembrando, um assunto puxa o outro, né? O primeiro assassinato da Bíblia foi cometido por inveja. Numa família. Caim matou Abel. Né? Então, a soberba, a inveja, a mentira, a ganância já veio lá de trás. Sabe? Não tem como você querer colher os frutos de algo que você não plantou. Lá em Caim, na história de Caim e Abel, né, eles queriam buscar o perdão de Deus para Adão e Eva, né? Adão e Eva comeram o fruto proibido, né? Perderam o paraíso e foram obrigados a viverem aqui na terra, plantando para comer. Então, Deus nunca mais falou com eles. Então, os filhos, né? Vamos fazer uma oferenda, vamos fazer um sacrifício, vamos oferecer o nosso melhor para Deus perdoar nossos pais, para os nossos pais voltarem a ser felizes, porque eles viviam com aquela culpa eterna de terem perdido o melhor por teimosia, por ganância, né, gente? Curiosidade, eu sei lá o que foi que passou na cabeça da Eva para escutar aquele demônio lá. Mas, enfim, deu-se isso aí. Então, eles se juntaram para fazer a oferenda para Deus perdoar os pais. Só que a oferenda ou a oferta é aquilo que a gente tem de melhor, não é qualquer coisa. É igual doação. Hoje em dia, as pessoas têm o hábito assim, de pensar assim,
Tô dando esmola, mas até a esmola que você dá é uma coisa que serve para ti, né? Muita gente dá dinheiro. O dinheiro não serve para você quando você faz uma doação para alguém. O dinheiro que te serve a outra pessoa. Então tem gente que vai doar o que é velho, sabe? Tem uma visão distorcida. E a doação não é coisa velha, a doação é coisa que te serve e que vai servir a outra pessoa também. E lá na época de Caim e Abel foi exatamente isso que aconteceu. O Abel foi lá e pegou o que ele tinha de melhor na criação de carneiros que ele tinha, né? Enquanto o Abel, ele foi lá e catou os piores legumes que tinha na horta dele, podre, bichado, que não era bonito, porque ele achou na cabeça dele que era só entregar qualquer coisa. E não é qualquer coisa que Deus quer de nós, é o nosso coração. Então, Deus analisou a oferta de Caim e Abel e se agradou da de Abel, porque Abel foi lá e deu o seu melhor. Em contrapartida, Caim ficou com inveja, ficou com raiva. Aquele que pensa prospera. Se ele parasse, pensasse e analisasse a sua ação, talvez ele faria diferente. Mas enfim. Então Deus se agradou da oferta de Abel. Caim, por inveja, por despeito, foi lá e assassinou o irmão. A gente traz para a atualidade hoje, né? Não estou comparando, mas para mim todo o ensinamento da Bíblia é aprendizado, sabe? Mesmo que você não queira, você acaba assimilando as histórias antigas com a realidade que a gente vive hoje. O ex-presidente, por onde passa hoje, ele é aclamado, sabe? As pessoas, se pudessem se desculpar pessoalmente, cada pessoa, se pudesse falar, olha, me desculpa, tá? Porque eu não acreditei em você. Quando você falou lá que a vacina não era nada, que era uma gripe, que a gente podia se curar em casa. Desculpa aí porque eu não acreditei que tu falou que as máscaras não ajudavam em nada. E hoje a gente tá vendo que tudo que o cara falou era verdade. Desculpa aí quando tu chamou a nação toda para não deixar o desgoverno assumir e muita gente não acreditou em você. Desculpa aí, olha, a gente tá se lascando hoje. Em contrapartida, o atual desgoverno não pode sair sem segurança, sem um exército particular. Porque por onde ele vai, o cântico é sempre o mesmo. Volta pra cadeia, teu lugar é lá. Sai do governo, a gente não quer mais você. Você enganou o povo acordou e não aceita mais nada que venha do desgoverno. Tem gente aí clamando, volta ex-presidente. Volta, porque é valorizando Deus, família e o nosso esforço que a gente cresce. Deus tem levantado muitas pessoas como o próprio Pablo para trazer conhecimento, para despertar o interesse desse povo para buscar o conhecimento, porque de fato o conhecimento liberta. Quando você conhece a verdade, teus olhos se abrem e você se posiciona do lado correto. Não é modinha, não é, eu vou seguir fulano, que o fulano... Não, é você que tem que abrir os seus olhos, buscar suas informações e crescer pelos seus próprios pés, com o auxílio sempre do Espírito Santo, que sem ele a gente não é nada, não faz nada. A cada dia as verdades se jogam na nossa frente. E eu lembro muito, 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 muito da minha amada sogra. Ela é a avó do meu esposo, mas o criou. E eu chamo ela de sogra. Ela fala assim, ela aprendeu com a mãe dela, né? Passou para os filhos dela, passou para mim também, e eu passo para onde tiver oportunidade. O verdadeiro cego não é o deficiente visual. É aquele que é incapaz de enxergar a verdade que está diante da sua face. Então tá tudo aí. Tá tudo aí. Ninguém mente mais para ninguém. Agora nós somos roubados na cara limpa. Eles tentam vir com a conversa fiada. Que a gente já está desperto, a gente sabe, mas que infelizmente muitos ainda dormem. Os cérebros dos mais novos estão sendo de fato doutrinados para o lado errado. Isso é muito triste, é muito sério, é muito grave. Ou seja, ou a gente se posiciona agora
ou daqui a pouco, só Deus sabe o que se tornará o nosso Brasil amado. A Rose disse várias coisas aqui. É uma confusão tremenda mesmo. E a gente tem que estar ligado pra gente não cair nessa confusão também. Mas nós não vamos cair não, porque a gente está sempre se alimentando da palavra aqui e sempre buscando o nosso melhor com o auxílio do Pai. Então eu vou fazer a reflexão aqui do estudo que a gente fez hoje, para ficar frisado os principais aprendizados, para a gente guardar no nosso coração e vivermos, gente, fazermos mesmo a nossa jornada de acordo com a vontade de Deus, porque só o Senhor na nossa vida para nos direcionar, para nos livrar da podridão que está se tornando a nossa terra. Enfim, eu falo a nossa terra, eu estou querendo dizer do planeta inteiro, porque essas iniquidades, elas não estão acontecendo só aqui não. Infelizmente o comunismo, ele está tentando abranger o planeta inteiro, né? Então, pelo menos na nossa terra, o que acontece na nossa terra, a gente tem que estar atento até para a gente poder lutar, se unir a outros irmãos que também têm a mesma confiança, acreditam no mesmo que nós, para a gente restaurar a nossa nação de novo, eliminar esses malignos da nossa convivência. Porque, sinceramente, ou a gente se une e faz alguma coisa, ou daqui a pouco acabou. Eles vão vencer. E isso é inadmissível, diz a palavra do Senhor, que o mal nunca vencerá. Então a gente, como membro do corpo de Cristo, tem a obrigação de se abastecer de conhecimento, se abastecer de informação. Vamos lá, lições e princípios do 11º capítulo do livro de Atos. O capítulo começa com Pedro explicando o encontro com Cornélio e como ele foi instruído por Deus a pregar o evangelho aos gentios, destacando a importância da obediência à direção divina. Papai do céu mandou, nós obedecemos. Ao retornar a Jerusalém, Pedro enfrenta críticas dos cristãos judeus por ter comido com os gentios incircuncisos, demonstrando a necessidade de superar preconceitos culturais e abraçar a universalidade do Evangelho. Aquilo que eu expliquei, que me perguntaram muito ontem, sobre a diferença dos judeus para os gentios. E os gentios eram todo aquele que não era judeu, todo aquele que não era criado na cultura judaica, todo aquele que não conhecia Jesus e o Evangelho era considerado gentio, assim também como pagãos, porque eles não tinham a doutrina cristã. E Jesus chegou para acabar com tudo isso, né? Depois da doutrina de Jesus, o cristianismo, acabou esse negócio de gentil, porque o evangelho é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Pedro explica como o Espírito Santo desceu sobre os gentios, confirmando que Deus não faz acepção de pessoas e que a salvação é para todos que creem em Jesus Cristo, independente da nacionalidade. A gente falou um pouco sobre isso ontem também, que independente de onde você esteja, independente da linguagem que você fale, você acredita em Jesus, você o tem como seu único eterno Salvador, a salvação é para você, o Evangelho é para você. O capítulo relata a disseminação do Evangelho em Antioquia e como muitas pessoas se converteram e se voltaram para o Senhor, ressaltando a expansão do movimento cristão para além de Jerusalém. A partir daqui, o evangelho saiu de Jerusalém e começou a ser pregado por mais lugares. Em resposta a uma profecia sobre uma grande fome, os discípulos em Antioquia enviam ajuda aos irmãos da Judéia, demonstrando a importância da solidariedade e do cuidado mútuo na comunidade cristã. É o que a gente fez, né? Eu trago de lá de trás para a gente enxergar a realidade de hoje. É na comunhão com os irmãos, é na união que a gente cresce e faz a vontade do Pai. É o praticar, o ajudar sem olhar a quem. É o estar sempre servindo ao próximo, amando ao próximo como a nós mesmos. É só assim, é só exercendo a vontade de Deus que a gente cresce, que a gente vive no caminho da justiça.
E isso fica bem claro para mim. Não importa o que aconteça, não importa o desgoverno que a gente esteja vendo, nós temos que fazer o nosso papel de cristão, porque nós servimos a Deus, não a governo nenhum. O nosso foco é o reino, nós procuramos por ele, e independente, pode estar pegando fogo aqui embaixo, o nosso caminho é para frente e para o alto. Resumindo, o 11º capítulo de Atos destaca a continuação da expansão do evangelho para além dos limites judaicos, alcançando os gentios. Ele enfatiza a importância da obediência à direção divina, da superação de preconceitos culturais e da compreensão da universalidade da salvação em Cristo. Esse negócio de preconceito, gente, preconceito cultural está bem destacado. É o que a gente chama das crenças limitantes, porque eles colocam uma ideia na tua cabeça que você fica baseado nela. Você não abre a sua mente para analisar aquilo ali, para crescer. Então ela acaba te limitando a acreditar unicamente naquilo, como os judeus, que de certa forma até hoje não aceitam os gentios, né? Porque na cabeça deles, eles foram povo eleito, povo escolhido, o que nós também respeitamos, porque lá no Antigo Testamento diz. Só que quando Jesus veio, né, a lei foi abolida, porque depois do sacrifício de Jesus, os povos foram unificados. Nós somos todos nova criatura, porque pelo sangue de Jesus todos nós fomos remidos de nossos pecados. Só que alguns judeus, além de não aceitarem Jesus Cristo como Messias, né, como Filho de Deus, continuam vivendo na lei. Mas isso aí é a pauta para outra aula. A seriedade e o cuidado mútuo. Peraí, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. O capítulo também mostra a solidariedade e o cuidado mútuo na comunidade cristã, exemplificados pela assistência aos irmãos necessitados da Judéia. Em resumo, esse capítulo enfatiza a missão exclusiva da igreja primitiva e a sua responsabilidade de proclamar o evangelho e demonstrar amor e cuidado uns pelos outros. Olha isso. Nós temos que demonstrar amor e cuidado uns pelos outros. Quando a dor do outro não dói na gente, nós temos um problema sério. E eu vou te falar, vou repetir de novo, que a cena que eu vi ontem de jovens apanhando, e eu digo apanhando porque mereceram, tá? Porque mereceram. Eu não sei qual foi a criação que esses jovens tiveram, mas pelo tamanho deles, eles já estão na idade de estudar, de buscar informação. Sabe, eles não são crianças. Não tem nenhuma criancinha ali, não tem nenhum menor de 16 anos ali no meio daquele povo. Teve uma jovem lá que estava vestida de camisa de força. Olha isso, gente. Que absurdo. É o que eu falo. Aqui no Brasil, a mídia brasileira não está mostrando mais nem um décimo do que está acontecendo. Enfim, infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas por falta de notícia, porque os canais jornalísticos perderam o compromisso. Os jornalistas, quando se formam como jornalistas, eles têm um compromisso de levar a verdade, né? De levar a notícia verdadeira. E não é o que a gente vê hoje, ao contrário. A gente vê a manipulação de notícia, a enganação e a criação de narrativas que só levam para o lado errado. Mas eu confio muito em Deus, sabe? E tudo que acontece hoje serve para a gente abrir o olho, para a gente aprender. A gente não perde nada. A gente ganha ou aprende. Então, vamos buscar informação, vamos nos abastecer de conhecimento, porque esse sim salva, liberta e nos faz prosperar. O nosso país não vai se acabar na mão desses comunistas imundos e a nação vai se levantar. Nós sempre nos levantamos, nós sempre unidos, né? Um ajudando o outro, um segurando na mãozinha do outro, independente de religião, de classe, de cor, enfim. Somos todos criação divina. Somos todos criação de Deus. E o que a gente precisa de fato é buscar conhecimento para não sofrer.
Eu te convido para orar comigo, para agradecer tanto conhecimento, tanto drive mental que esse capítulo trouxe e pedir ao Senhor que tenha misericórdia do nosso povo, que abra de fato os olhos dessa geração que, pelo que a gente vê, só misericórdia divina. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada pela Tua presença em nossos corações. Obrigada pelo direcionamento do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigada pelo alimento que é a Tua palavra. Obrigada, Pai, por mostrar para nós, com os exemplos dos antepassados, a não cometermos o mesmo erro. Obrigada, Pai, por mostrar para nós que é buscando conhecimento, é se atualizando na vida que a gente tem hoje, nos exemplos que a gente vê, que a gente vai crescer, que a gente não vai cometer os erros dos antigos, porque a gente está ligado no Teu aprendizado. A gente sempre está buscando seguir os passos que Jesus nos ensinou enquanto esteve aqui na terra. A minha oração, Pai, hoje é para agradecer pela vida, pelo entendimento, pelo Teu perdão e a Tua infinita misericórdia. Mas a minha humilde oração também, Pai, é para pedir que mais homens e mulheres se levantem, que mais homens e mulheres abram seus olhos e busquem conhecimento para que todos não sofram ainda mais. A minha humilde oração hoje, Pai, pede por aqueles que de fato estão famintos de verdade, famintos de informação correta, famintos de direcionamento que levam eles a crescerem e principalmente, Pai, famintos da Tua presença. Que o Teu Evangelho chegue a mais e mais corações, que entrem com clareza, com providência, Pai, e com prosperidade. Aquela paz, Pai, que excede todo o entendimento que nós só encontramos em Ti. Obrigada, Pai, pela minha família. Obrigada pela família de todos os Teus filhos amados. Nos capacita que o Teu Espírito Santo Consolador continue nos abençoando, nos iluminando e nos direcionando a realizarmos com a nossa vida, Pai, a Sua vontade, porque somos ofertas vivas. Te servimos de coração e verdade, por amor a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Te entrego todas as pessoas adoentadas das doenças do corpo, das doenças emocionais, das doenças espirituais, Pai. Libertação é o que eu te peço humildemente para o Teu povo. Te peço por Israel, te peço pelo Rio Grande do Sul e te peço por todo o nosso Brasil, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. É de amor, é de conhecimento, é da presença do Senhor que todos nós precisamos, não só aqueles que já são despertos, não só aqueles que caminham, né? O conhecimento, ele precisa ser cultivado, o conhecimento, ele precisa ser buscado, o conhecimento precisa ser praticado, para a gente estar sempre se atualizando. A nossa conexão com o Pai, ela precisa ser diária e completa, gente. Quando a gente se apresenta, a gente se consagra a Deus, é de forma completa. Aí você fala assim, mas Paty, Deus já conhece o meu pensamento. Deus quer relacionamento. O que adianta Ele conhecer o meu pensamento se eu não converso com Ele, se eu não exponho para Ele quem eu sou, o que eu penso, se eu estou feliz, se eu não estou, se eu estou satisfeito ou não estou. Tem pessoas que só chegam, Senhor, faz aquela oração básica, mas não tem aquela intimidade de conversar com Jesus como se conversa com um amigo, aquele qual você confia. Quanto mais intimidade e relacionamento você tem com o Senhor, mais autoridade e postura você tem dentro daquilo que você acredita. Então, tudo que eu digo para vocês é que tenham relacionamento
com o Senhor. Não enxergue o Senhor somente como uma santidade. Jesus disse que Ele é nosso amigo. Jesus disse que Ele é a videira e nós somos membros dessa videira. Ou seja, Ele está conectado, Ele está dentro de nós. Como você vai se relacionar com um Deus que está dentro de você se você não tratá-lo de igual para igual? A palavra diz lá em Gênesis 1, 23 ou 26, salvo engano, que nós somos imagem e semelhança dele. Por que a gente vai ficar agindo como pequenininho, como vítima, como farrapo, como massa de manobra de maligno, quando nós somos imagem e semelhança do Criador, aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há? Não tem porquê. Então, conhecimento liberta. A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Despertem em vocês o interesse de buscar sabedoria do alto, buscar conhecimento, buscar informações sobre aquilo que queima dentro do coração de vocês. Deus fala através do nosso coração. Então estejam atentos ao direcionamento que o seu coração está pedindo para você tomar. Bom dia, irmão Edinaldo. Que a paz e o amor de Cristo esteja sobre você. Chegou no finalzinho, né? Perdeu até a oração. Mas Papai do Céu te abençoe. O estudo hoje foi fantástico. Vários insights, várias lições e princípios, vários despertar e também puxões de orelha. Eu encerro por aqui desejando um magnífico dia na presença de Deus que nos fortalece. Com o auxílio do Espírito Santo, sempre chamem o Espírito Santo em qualquer momento do dia de vocês. Amém. Amém. A você também, minha amada. E continuamos aqui, como dizia João Batista, nós somos as vozes que clamam no deserto. Se o irmão não ouviu, ai, Pati, mas eu falei e... Continua falando. O irmão não ouviu, não, mas Deus viu, tá? E é a aprovação dele que importa na nossa vida. Se o Papai do Céu ficou contente com a nossa ação, tá tudo certo. Amo muito vocês em Jesus Cristo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo, no mesmo horário, no mesmo perfil. O vídeo fica salvo, tanto aqui quanto lá no YouTube também. E lá no YouTube tem todos os estudos bíblicos que a gente já fez do ano passado para cá. Se eu não me engano, esse deve ser o 16º ou o 17º livro da Palavra do Senhor que a gente vem fazendo. E fica tudo lá, porque quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente conhece as Escrituras Sagradas, mais a gente aprende a viver hoje. Eu costumo falar não, vários expertos falam isso, que a Bíblia é o livro mais antigo e mais atual que existe. Porque ela vai lá há mais de 2000 anos atrás e é exemplo para nós até hoje. Então é aqui na palavra que a gente se abastece, que a gente se fortifica e a gente se prepara para viver sempre o bom, perfeito e agradável do Senhor, independente da fase que a gente esteja vivendo. Então vamos lá fazer o que precisa ser feito, né? Quase 6 horas. Gente, um magnífico dia para vocês. Um beijo no seu coração. Sejamos todos luz e sal na terra. E até o próximo estudo.